olhar misericordioso de Jesus encontre em nossos corações o móvel certo para abrigarmos. Porque uma coisa que a gente não pode negar é que o amor de Jesus nos constrange, como Paulo fala aos Romanos. Por que nos constrange? Não é constrange de passar vergonha, não. É constranger para que nós nos propomos a mudar o nosso comportamento. Porque diante do Evangelho de Jesus, e nós aprendemos isso já há algum tempo, que Jesus não nos obriga a nada, mas espera tudo da gente. E esse espera tudo, ele não tem prazo de validade. Todos nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para poder falar do Evangelho de Jesus, aplicar os conceitos do Evangelho na nossa vida, se possível na nossa família. É mais fácil na nossa vida. É uma proposta de individualização e não de coletividade. Porque se fosse coletivo, essa ideia, a Terra já seria um plano de regeneração. Porque o que o Mestre veio nos trazer é uma ideia de individualização do entendimento da sua palavra. Em nenhum momento do Evangelho Jesus coloca como atitude de grupo, mas sempre de indivíduo. Se quiseres vir, se tu quiseres vir após mim, nega a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É uma proposta individual. É que nós, muitas das vezes, ao mensurarmos de uma forma um pouco indevida, nós queremos enfiar o Evangelho goela abaixo daqueles que estão ao nosso redor. E já aprendemos ao longo da nossa trajetória reencarnatória que o Evangelho é uma proposta de aceitação e não de imposição. Na trajetória do homem, na jornada terrestre, eu costumo sempre faço uma pegadinha, porque nós estamos amparados pelo olhar amoroso de Jesus há pelo menos quantos anos? Os espíritos respondem alto, né? É uma maravilha. Agora que der na matéria é uma tristeza. Vou perguntar de novo. Há quanto tempo nós estamos envolvidos pelo olhar amoroso de Jesus? Gente, não tem medo de errar, não, que vocês vão errar. Tenha certeza que vão errar. Que a gente sempre mensura o tempo em que o Mestre esteve fisicamente conosco, na Galiléia distante, há 2000 anos atrás. Não. Nós estamos sob a guarda amorosa de Jesus há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Quando o Mestre forma esse planeta, como está lá na forma bem simbólica do A Caminho da Luz, quando aquela massa ígnea que sai do Sol é entregue a mãos augustas de Jesus, ele vai dando forma ao que nós chamamos de planeta azul, né? Que a gente insistentemente quer estragar, né? Mas aí é outra história. A proposta do Mestre vem desde essa época, porque não temos mais a ilusão que a nossa trajetória evolutiva começou aqui na Terra, há 200 mil anos, quando o Homo sapiens sapiens começou a dominar o ambiente terrestre. Não muito pouco tempo para a gente chegar no progresso intelectual que nós estamos. Ainda somos carentes do progresso moral, mas isso também faz parte da linha de progresso do homem, do espírito imortal. Disse o Sr. Allan Kardec, perguntado aos espíritos, o que o homem desenvolve primeiro? A inteligência ou a moral? E os espíritos dizem categoricamente que nós primeiro devemos desenvolver a inteligência. A moral é um segundo momento, porque aí você vai tomar atitudes moralmente equilibradas a partir dos conceitos intelectuais que nós abrigamos. Então, a nossa trajetória já tem bastante século nesse caminhar. O tema de hoje, que a Angélica e a Alceni proporam, é culpa da Angélica, é um tema certinho, bonzinho para um psicólogo ou um terapeuta familiar. Claro que eu não sou nenhuma coisa nem outra. Entende? Eu sou um espírita metido a palestrante, que nem esse título eu gosto de ter porque eu não sou. Mas quando vai falar de uma questão de constelação familiar, do grupo familiar que nós estamos inseridos, aí já existe a possibilidade de uma análise um pouquinho mais criteriosa, baseada naquilo que a doutrina nos propõe, naquilo de que o Evangelho nos propõe. A doutrina dos espíritos, ela coloca de uma forma muito assintosa. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual
seria a consequência do relaxamento do sentimento de família? Relaxamento do sentimento de família. E os benfeitores respondem: o recrudescimento do egoísmo. Então, hoje, e pela eternidade afora, o conjunto, o grupo familiar é de grande importância na execução dos princípios que o Evangelho nos propõe. O bloco do eu sozinho, ele nunca teve amparo à luz do Evangelho. O propósito do Evangelho é sempre de aglutinarmos pessoas ao nosso lado, basicamente com o mesmo interesse, mas aí quando chega na questão familiar, nós encontramos inúmeros óbices. Porque a questão familiar, ela está intrinsecamente ligada com o aspecto da reencarnação, das propostas reencarnatórias. Hoje, nós, na condição de adeptos da doutrina dos espíritos, não podemos nos ater apenas na família biológica, nós já temos que ter um olhar mais avantajado por isso. Imagina se aqueles que implantaram a tarefa aqui nesse ambiente, em nome de Antônio de Aquino, quisesse olhar apenas pelo seu umbigo, apenas para aqueles pontos que lhe dizem respeito, certamente não estaríamos no patamar que estamos hoje. A nossa casa estaria de uma forma muito restrita de ação. E por não olhar assim, por aplicar os conhecimentos que a doutrina nos oferece de uma forma mais coletiva, aí a coisa toma um outro formato. Porque a proposta reencarnatória de cada um de nós está estabelecida, primeiro, pela nossa necessidade imperiosa de aprendermos a viver em sociedade. Aprendermos a viver em sociedade. Porque, segundo os sociólogos nos falam, a família é a célula da sociedade, cada grupo familiar. Hoje, pela diversidade das funções familiares, tornou-se de uma forma muito abrangente esse ângulo de visão sobre família. Hoje, quando nós temos a oportunidade de ter um grupo familiar estabelecido no sentimento de união, você constrói amizades. E amizades de fundo enraizamento. Fundo enraizamento. Porque nós já não somos mais adeptos do morreu, acabou. A morte simboliza o fim de uma relação, um fim de um sentimento de harmonia. Nós já não somos mais adeptos dessa postura. Se eu ainda entendo a morte como uma finitude, eu tenho que estudar não um pouco mais, bastante mais, as obras do Pentateuco kardeciano e as obras complementares que são estabelecidas por inúmeros benfeitores que nos mostram a necessidade dessas transmigrações de almas de grupos familiares. Nós temos ainda um olhar muito egoísta. Eu costumo dizer que eu tenho biologicamente 4 filhas. Agora, sentimentalmente, acho que já está umas 30, né, Dani? Por aí, sabe? Eu não me importo. Tem filho querendo pai, eu sou pai de filho que não quer mais pai. Vamos em frente, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas nós não podemos nos distanciar da responsabilidade paterna ou materna. Não podemos nos distanciar. Aqueles a quem Deus nos confiou de forma mais direta, através da ligação biológica, não quer dizer que nós estejamos algemados, nem a filhos, nem a pais. A proposta é de uma união sincera. A união sincera. A Bíblia nos fala, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo, da questão da união de 2 seres, que transformam-se em um só, e ali inicia a trajetória de uma nova família. Então, se tem essa percepção, nós temos que estar unidos a alguém. Antigamente tinha uma expressão, minha mãe falava muito isso, graças a Deus mudou, mas antigamente tinha uma expressão, ruim com ele, hoje ruim com ele que ele vai sozinho. Não tem mais essa história não, ninguém mais, eu costumo dizer, né, as meninas, principalmente na fase juvenil, são doidas para encontrar a alma gêmea, né? Aí acaba sendo algemada a alguém, porque a única condição de estar unido a alguém com mais profundidade é através da algema, porque a alma gêmea não existe. Metade da laranja é para o Fábio Júnior. Na reencarnação não existe metade da laranja, porque nós somos
criados simples e ignorantes. E muitas vezes a gente tem dificuldade do entendimento desse simples e ignorante. O ignorante a gente associa com muita facilidade, a possibilidade de aprender constantemente no processo evolutivo nosso. Agora, o simples é a unicidade. Não existe um espírito igual a você. Eu, quando eu falo isso para mim, eu dou graças a Deus, porque a terra não suportaria dois revoltos. Pedir muito, né, da misericórdia. Mas nós somos seres únicos. Deus nos criou, o nosso DNA é individualizado. Então eu não estou atrelado, preso, agarrado, algemado a nenhum outro ser em qualquer quadrante do multiverso. Porém, quando eu me uno a outra pessoa com a finalidade do conceito familiar, aí as minhas responsabilidades mudam e de um aspecto bastante acentuado. Nesse processo de união, a maioria das vezes, vem a questão dos filhos. E, evidentemente, seguindo a trajetória da proposta do tema, nós vamos falar primeiro dos filhos biológicos, que muitas das vezes, a gente, quando os filhos são pequenininhos, que nem os filhos assim da Joana, é uma delícia. Depois cresce e estraga, mas quando é pequenininho é uma maravilha, sabe? Quando é pequenininho, fala, dá vontade de morder, de tão gostosinho que é. Depois cresce e a gente se arrepende de não ter mordido, sabe? Porque ele está merecendo agora, é dentada mesmo, porque são nossos filhos, mas não são propriedades nossas. São nossos filhos geneticamente falando, mas na condição de espíritos são independentes. Quando a casa espírita entendeu que o objetivo da casa espírita é de evangelizar almas, criou as escolas de evangelização infantil. Porque o que se compreende, e a maioria das nossas crianças esperam isso, que nós, pais, avós, tios, padrinhos, também nos evangelizemos. Porque eles aprenderão a teoria nas aulas de evangelização, mas eles terão a nossa conduta como confirmação daquilo que eles aprenderam. Olha a nossa encrenca. Então, os filhos, aqueles que nós chamamos de biológicos, eles descendem de nós biologicamente. Geneticamente, sim, mas não espiritualmente. Eles não têm nenhuma assimilação de qualidades espirituais oriundas do pai ou da mãe, da avó, do avô, não tem, porque são individualidades. O que isso quer dizer? Que nós temos graves responsabilidades de encaminhar moralmente esses espíritos para a vida. A doutrina espírita, ela é um conjunto de doutrina formada por ciência, filosofia e aspecto moral, que no nosso caso Kardec, graças a Deus, encaminhou para o Evangelho do Senhor. Mas não é uma religião num conceito claro que hoje estabelece na Terra. Nós não temos uma autoridade sacerdotal em nenhuma casa espírita e nem estamos submetidos a uma direção central, seja no Brasil ou no mundo. Então nós não somos religião no aspecto do conceito formal das religiões que existem no planeta, mas nós temos uma conduta moral baseada no Evangelho de Jesus, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa conduta eu já entendo a necessidade do exemplo. Porque muitos de nós somos oriundos de uma filosofia que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Muitos de nós fomos criados assim. E hoje nós já sabemos que os nossos filhos e nossos netos já não há possibilidade dessa imposição de ideias, a não ser que nós optemos, ao invés de impor, trazê-los para o diálogo. Então, os filhos que nós geramos pelas nossas uniões, nós temos grande responsabilidade da exemplificação do Evangelho. Porque se eu aqui na casa espírita ouço falar da benevolência, da indulgência e do perdão e em casa eu executo ações contrárias a isso, eu certamente não estou dando os exemplos necessários para aqueles filhos, netos ou
afilhados, sobrinhos que estão sob minha responsabilidade. Então, na constelação, no grupo familiar que eu estou inserido, eu tenho que exemplificar para os meus filhos que o conceito que eu ofereço a eles é aplicável na minha vida. É a chamada danada da coerência, que muitas das vezes a gente esquece. Nós insistimos nos filhos para tomarem atitudes coerentes com o Evangelho. E eu, como pai, ou como mãe, eu não tomo as mesmas atitudes. Muitas das vezes nós questionamos uma criança que fala palavrão. E você vai buscar na lida diária, você vai ver que também os familiares, ou o pai ou a mãe, falam palavrão, então a criança toma aquilo como normal. Certa feita eu falava com uma jovem na nossa casa que o hábito do palavrão, você perde a noção de local. Perde a noção do local. Você começa a usar as palavras chulas como verbo auxiliar. Então, está tão comum que você acaba falando em qualquer ambiente que você esteja. E, invariavelmente, você vai usar essa possibilidade no local indevido. No local devido. Nós temos muita dificuldade de compreender. Tem um aqui em cima da mesa, né? Não, celular mesmo. Celular. Porque nós temos uma dependência tão grande desse aparelho que muitas das vezes é complicado para a gente nos ausentar dele por meia hora. Haroldo Dutra Dias, um palestrante muito conhecido, ele falando num seminário, que um amigo do Centro Espírita Allan Kardec, lá de Belo Horizonte, amigo de 40 anos de doutrina, desencarnou. E passados uns 2, 3 anos, ele, trazido pelos benfeitores da casa, ele deu uma comunicação num grupo mais restrito de estudos. E o benfeitor da casa autorizou que se perguntasse a ele algo que a gente, por mais que a gente estude a doutrina, mas que dá vontade de perguntar como é que o Espírito sentiu na hora de desencarnar, né? Eu já sei, porque a gente estudando na doutrina, a gente sabe como é o comportamento de cada um, que é individual. E aí perguntaram várias coisas, do retorno dele ao plano espiritual, como foi que ele se percebeu, a dificuldade toda. E aí um irmão perguntou a ele o que foi mais difícil para ele se adaptar na volta ao mundo espiritual. Aqui para ele foi de grande transtorno. Ele falou a falta do celular. Não ri não, que a gente vai passar por isso, hein? A gente vai passar lá pelo zap lá, que nem um desesperado, não vai achar o celular, e aí vai dar pânico, porque eu tenho que postar no status isso, aquilo. Então, são atitudes. E aí, nós olhamos às vezes, a minha neta, eu tenho 7 netos, 6 meninos e uma menina, a rainha do bando é a Liz. Ela tem 11 meses, ela pega o celular da minha filha e vai caçar. Se eu ligo para minha filha, ela está com o celular na mão, ela desliga. Ela fala, não, vovô. Sabe? E aí, será que ela vai transformar a vida dele baseada nesse aparelhinho? Será que ela vai ouvir as orientações que o pai e a mãe vão passar para ela acerca da necessidade da evangelização nesse aparelhinho? Estudando para o tema, eu fiquei preocupado, sabia? Porque você encontra inúmeros textos na internet sobre a questão de constelação familiar. E cerca de 75% por IA, que é inteligência artificial. Eles coletam de vários pontos aquele assunto e te entrega. Aí eu analisando aquilo, cada aberração de proposta de constelação familiar, que eu fui procurar o que é a bendita constelação familiar. Então se fala, né? E hoje, aí eu fui entender que eu, sinceramente, na minha ignorância, eu achei que estava ligado ao horóscopo. Sério, eu falo sério mesmo. Eu falei, gente, eu sou muito burro mesmo, né? Não tem nada a ver, é um ramo da ciência que envolve psicologia, está aqui escrito, psicologia, filosofia, teologia e pedagogia. É um conjunto de informações que vão caracterizar o comportamento do ser humano na sociedade, baseado em quê? No grupo familiar que ele está inserido.
Então, numa pergunta mais clara, em relação aos nossos filhos biológicos, o que eu estou exemplificando para eles de bom? O que eu estou trazendo racionalmente à prática do Evangelho na minha família, que meus filhos, meus netos, meus sobrinhos observam da minha atitude? Ou será que eu vou continuar sendo espírita só aqui na casa de Antônio de Aquino? Aqui, até porque Antônio de Aquino é um espírito trabalhador da Seara de Jesus, ele entende todas as minhas dificuldades. Mas a Joana não vai entender. Ela não vai entender. Nós teremos crítica entre nós. Da espiritualidade, não, porque sabe da minha dificuldade. Mas a minha família, ela é produto daquilo que eu exemplifico. Na minha condição de pai, de avô, de tio. Então, qual é a base da minha conduta? É o achismo, o teorema de Chutágoras, ou é o que o Evangelho me propõe? Se for o Evangelho, eu tenho muito a modificar na minha vida, na minha conduta. Chico Xavier, que é o mentor da minha casa de trabalho, Centro Espírita, Casa do Caminho Chico Xavier, o Chico diz numa entrevista que está na hora de parar de falar de Jesus, sabe? Está na hora. Está na hora de exemplificar Jesus. E não há lugar mais saboroso para isso que dentro da nossa casa. Eu falo, mas tu não sabe como é que é minha mãe. Minha mãe é uma mente pequenininha, é meu pai, então é impossível conversar com ele. Que bom que você já identificou a dificuldade do seu pai e da sua mãe, ou do seu filho e da sua filha. Que bom! Olha, daí 70% do problema está resolvido. Você já sabe em que área você vai atuar. Agora, quando você entra num quarto escuro e tem lá 20 pares de meia e você tem que achar o teu par de meia, aí é complicado. Você está com a luz acesa, que você reconhece a dificuldade do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. Então vamos trabalhar. Trabalhar de que forma? Pela imposição nunca deu certo. Nunca deu certo. Você vai fazer o que eu quero, dava certo para a gente? Não. E por que vai dar certo com meus filhos? Por que não existe a proposta do diálogo com meus filhos? Em qualquer faixa de idade, tá? Qualquer faixa de idade. Porque chegaram para Francisco de Assis, uma irmã chegou para ele e falou para ele: Francisco, eu queria trazer o meu filho para você conversar com ele sobre Jesus. E Francisco perguntou: por que você não fez? Leva jeito para isso, não. Até hoje a gente está repetindo essa frase. Não leva jeito para isso, não. Com meu filho não tem diálogo. Mas você não teve ele no teu colo. Você não embalou aquela criança que não sabia nem beber água sozinho? Você não teve a oportunidade de fazer tantas brincadeiras com ele quando não estava aprendendo a andar, e agora, quando ele está com 13, 14, 15, 16, 20, 40 anos, você não tem mais diálogo? Qual é o ponto que a gente perde na condução dos nossos filhos que não permite mais o diálogo? Ou será que eu me encastelo na minha opinião como pai e não aceito ser questionado pelos meus filhos? É pergunta para levar para casa, para refletirmos sobre isso. Porque nenhum pai, nenhuma mãe tem certificado de melhor do mundo. Não tem, porque não somos. Nós nos esforçamos para sermos melhor a cada manhã. A cada manhã. Quando a gente desperta de novo, depois de uma noite de sono, a maioria de nós tem o desejo de acertar. Mas também tem um desejo de ouvir, de compreender os filhos. Porque, afinal de contas, são filhos, não são máquina. Mas Evaldo, mas sabe como é que é? Não é meu filho não é meu filho de verdade. Eu já ouvi isso. É adotivo. O espírito, a se referir assim, ele está com grave dificuldade de entendimento da lei de reencarnação. Grave dificuldade. Tem uma grande dificuldade em relação à lei de causa e efeito. Ou ainda vamos achar que, do nada, eu adotei uma criança. Do nada. Olha, na verdade eu nem queria, mas assim, de repente, nós não temos mais possibilidade de usar esse argumento. Nós espíritas, não. Nós sabemos que temos em nosso caminho diversas ações para reparar condutas
do ontem. Quisera Deus que fosse o coroamento de um processo de mudança, sem que houvesse uma responsabilidade por aqueles que hoje estão na minha vida, entraram na minha vida pela via da adoção. E a adoção, até onde eu sei, não sei se tem algum advogado aqui presente, até onde eu sei, é um ato voluntário. Não tem como impor alguém a adotar uma criança. Não, você vai porque a lei te manda adotar. Não existe isso. É uma opção voluntária. E se é voluntária, essa criança passou a ser meu filho, minha filha, na mesma intensidade daqueles que a genética me deu pela reprodução celular normal. Na mesma intensidade. Porque nós somos espíritas, sabemos que o encontro é de almas e não de corpos. Nós não atuamos na relação pai e filho por uma simplicidade da genética que diz que o DNA de fulano e fulana geraram esse e aqueles filhos. Não existe isso. A nossa condição de paternidade, porque assim, alguém aqui pode dizer que Deus teve uma esposa e aí gerou a humanidade? Então nós somos os filhos adotados por Deus, numa acepção mais biológica, mais terrena. Que ninguém aqui pode se arbitrar como um filho biológico de Deus. Por quê? Porque a carne não gera carne. A carne, ela dá o passo genético para a formação de novos corpos, mas ela não cria nada. Quem cria é Deus. O espírito, ele é indivisível. Lembra que eu falei de simples e ignorante? Ele é indivisível. Meu filho, tem um livro do Khalil Gibran Khalil, um poeta libanês que eu gosto muito, ele diz: meus filhos não são meus, nem na ideia de posse, nem na ideia de geração. Todos nós estamos envolvidos num planeta de prova e expiação. E certa vez um benfeitor falou para a gente, colocou uma frase que eu achei bastante reflexiva para mim. Ele disse o seguinte, que na linha de progresso ou de evolução dos planetas, dos mundos, tem os planetas primitivos, os planetas de prova. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Necessidade da encarnação. Os espíritos encarnam para prova ou missão. Se revoltando quanto às provas, eles entram na expiação. Então, a condição de planeta de prova e expiação é pelo desejo dos homens. A vontade de Deus é prova, é sermos provados na nossa capacidade de entendimento. E quando eu entro num processo de adoção, não é para fazer distinção. Não é para dizer que eu amo mais fulano, que é meu filho biológico, do que ciclano, que é meu filho adotivo. Porque não entendo a denominação de filho adotivo, sabe? Eu não consigo entender. Se você abriu mão do sentimento de egoísmo, de ter o que é meu, né, que a gente fala assim em relação a filho, e você aceita abrigar no teu coração uma criança, um espírito, e você depois em algum momento faz distinção, porque ele não é sangue do meu sangue. Porque o que nós temos no nosso grupo familiar são espíritos afins, simpáticos, que poderão se tornar antipáticos pela minha conduta. Então, se o espírita me fala que o sentimento dele é um pouquinho diferente em relação ao filho adotivo, ele tem grave dificuldade de entendimento da proposta do Evangelho de Jesus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar uma criança que veio para o meu convívio pela minha vontade, como o meu próximo, eu não consigo amar o filho que eu digo que é biológico. Não consigo. Porque tão logo esse filho toma em atitudes que eu discorde, eu vou fazer o quê? Tirar a paternidade dele? Ele passa a ser filho de ninguém? Ou faz igual lá na tradição hebraica, que ele passa a ter um nome, ele perde o nome dele, Barrabás. Lembra de Barrabás, né? Não precisa levantar a mão achando que é a gente, não. Estamos quase lá. Barrabás é filho de Abás. Barnabé, um dos discípulos do mestre, filho de Nabé. Bartolomeu, filho de Ptolomeu, quando perdia a condição
moral, ou então por uma questão de amor ao pai, o homem poderia assumir a condição de filho de Evaldo, né? Bar Eusébio, filho de Eusébio. Aí, nesse momento, é aquela identificação de paternidade ou maternidade que chega ao coração. E o adotivo, ele perde a condição de filho adotivo no momento que você agrega ele ao teu coração. Pode ser teu filho, é ser teu filho. E que a gente deveria, na mesma instância, naquela linguagem bem poética, de dar a vida pelo filho. Agora cabe uma pergunta. Eu estou cuidando da minha vida pelo meu amor a meu filho? Se eu estou zelando pela minha condição física, de espírito encarnado, por amor aos meus filhos, aos meus netos, porque eu dou a vida pelos meus filhos. Mas será que eu dou a vida para eles me terem ao lado dele por mais tempo, pelo menos da parte que me cabe? Porque a gente não é dono de nada. Então é essa condição de... Para que hora que é? Amanhã, né? Você já sabe. Tem janta na casa, não tem? Tem quentinha. A casa precisa da cantina, tá bom, gente? Depois vamos lá fazer a fala, né? Então, a nossa percepção em relação a filhos, eles não podem passar pela questão da maternidade, não. Nós já somos muito mais, temos mais entendimento do que isso. Temos mais entendimento. Aqui perto tem a Ação Cristã Vicente Moretti, não tem? Quem aqui conheceu o Aurino Costa? Aurino Costa é o fundador da Ação Cristã Vicente Moretti. O Aurino, ele tinha um problema de nervo ciático, que ele perdeu completamente a mobilidade das pernas. Então ele andava em cadeira de roda. O Vicente Moretti deu a ele um barraquinho num terreno onde hoje é a instituição. E ele, com a esposa dele, um barraquinho de madeira mesmo, aquela coisa bem simplória mesmo, porque ele não tinha condições financeiras de fazer nada. Então o barraquinho já era um abrigo. E certa noite, chovendo muito mesmo, portão de zinco, lá do terreno, alguém bate com força no portão, e a esposa de Aurino, estou me vendo, é Lúcia, o nome dela, falou assim: quem será que está batendo essa hora? Aurino falou: minha filha, tem que ir lá ver. Está chovendo muito, mas vai lá, pode ser alguma necessidade. Quando ela chega lá no portão, que ela abre, era um cesto de pão com uma criança dentro. Tinha um plástico por cima para a chuva não molhar a criança, e ela só escutou o gemido da criança. Ela pegou o cesto, sem tirar o plástico, nada, entrou e falou: Aurino, olha o que botaram aqui no portão. Ele disse: Santa Maria, o que é um cachorrinho? Não, Aurino, é uma criança. Quando tirou o plástico, era uma criança com hidrocefalia, sabe? E a criança aparentava ter uma faixa de 6 meses, mas com a cabeça bem desproporcional ao corpo. E Aurino viu aquilo e falou: meu Deus, o que a gente vai fazer? Vai botar onde essa criança essa hora? Né? Mas depois, vamos cuidar dela. E aí eles começaram a cuidar daquela criança com muito carinho, muito desvelo. A criança, pela dificuldade da hidrocefalia, ela requeria tratamento especial e permanente, né? Permanente. E aí Aurino começou, junto com a esposa, a cuidar daquela criança. Passa coisa de uns 2 meses, aí ela vai e você no portão. Outra criança largaram no portão, saíram correndo. Aí ela falou: Aurino, mas é outra criança igual, a gente não tem dinheiro para nós. Aí Aurino falou assim: minha filha, se Deus botou no nosso portão, ele há de dar um jeito. E aí, quando o Vicente Moretti viu aquela situação, ele era responsável pelo centro espírita, na época, ele falou: Aurino, você não tem condição de cuidar de você e de Lúcia, você com 2 crianças, ele só quer que eu faça o quê? Largaram na minha porta. E aí Aurino propôs uma ação social dentro da casa para começar o cuidado daquelas 2 crianças. Só que no prazo de 3 anos já eram 5 crianças com hidrocefalia. E Aurino se viu, assim, extremamente preocupado no cuidar de crianças naquele estado excepcional, não é? E aí, o Vicente Moretti tomou uma decisão que mudou a vida de Aurino.
Vicente Moretti desencarnou. Aí Aurino falou assim, com ele já não estava fácil, sem ele, passado 2 meses do desencarne de Vicente Moretti, ele deu uma mensagem no grupo espírita. Aurino, Deus não há de te desamparar. Aurino chegou ao final de 5 anos com 20 crianças com hidrocefalia. Aí, lógico, brotou do chão um médico, brotou do chão um empresário, brotou do chão enfermeiros, auxiliando Aurino a cuidar daquelas crianças. Aí Aurino viu que ele tinha que fazer obras naquele ambiente para abrigar as crianças de acordo com a gravidade. Mas ele, como era cadeirante, ele falou, pelo amor de Deus, faz rampa, não faz escada, porque eu não vou ter acesso. E ele sentia dores absurdas na região lombar pela inflamação dos discos lombares que causavam a dor ciática nele. E um dos médicos que auxiliava Aurino falou assim, Aurino, tem uma técnica nova lá na USP, em São Paulo, de uma cirurgia para casos igual ao seu, de amputação total de membros inferiores. Ou seja, ele ia ser amputado na virilha. Mas diz a técnica que a dor vai desaparecer. Ele, eu quero, porque a dor me incapacita de fazer o que eu preciso fazer, de cuidar das crianças. Se existe a possibilidade dela ser cessada, eu topo. Ela foi para São Paulo, ficou lá durante 45 dias, teve uma cirurgia muito agressiva, a reabilitação é muito lenta, e voltou Aurino aqui para Bangu. Foi quando eu conheci ele. Ele sentava numa cadeira de roda, amarrado por um lençol, porque ele não tinha estabilidade no tronco, pela falta das pernas, mas aqueles bracinhos subiam aquela rampa mais rápido que eu, com 25 anos. E a coisa tomou uma proporção tão grande lá na instituição, que à época não tinha auxílio governamental nenhuma, era tudo mantido pelo movimento espírita do Rio de Janeiro, pela Rádio Rio de Janeiro, com o Geraldo de Aquino, que conseguiu muitas doações, inclusive de um terreno para Aurino, para poder construir uma outra sede, que hoje é a sede principal da instituição Vicente Moretti. E Aurino falava que Deus, na sua misericórdia infinita, deu mais de 20 filhos para ele. Ele não tinha filhos biológicos. Mas se você dissesse que um daqueles meninos ou rapazes não era filho dele, tu comprava uma encrenca danada. Tinha um rapaz que eu não me esqueço mesmo dele, ele ficava no 3º andar. Era o andar dos mais graves. E não eram muitas pessoas que Aurino deixava chegar lá, não, porque era um quadro muito doloroso, sabe? Jovens, né? A maioria menino, com hidrocefalia gravíssima, e não conseguia ficar sentado, era só deitado mesmo. E tinha um que ele olhava para a gente com tanta meiguice, que você tinha vontade de agarrar ele e beijar. E aí eu observei que ele não tinha um dente na boca. E eu perguntei à técnica de enfermagem o que tinha acontecido. Ela falou assim, esse olhinho dele aí, a pessoa chegava perto dele, ia fazer carinho, tacava o dente na mão da pessoa. Então ele usava da artimanha do olhar docinho, né? E quem era que o Aurino mais gostava? Dele. Porque ele dizia que era o que mais precisava ser amado. Então, quando a gente tem filho é aquele, a gente não fala que é presente de Deus? Não fala? Agora, você tem um presente de Deus que lhe dá a recompensa do olhar, do abraço, do beijo, da frase bonita, é legal. Mas quando você tem um presente de Deus que não pode te devolver nada disso? Aonde você tem uma instituição lá de Jacarepaguá, Casa Lar Dona Meca. Claro, é um bracinho de Eurípides Praça Novo. Não. A casa, a Dona Meca é mãe do Eurípides, né? Mas isso aí é um bracinho do nosso irmão do Leão Denis. Altivo. Do Altivo. Para variar, né? Altivo, ele inventava impossibilidade de ajudar
espíritos, encarnado e desencarnado. E a Rosângela, que é dirigente lá, ela diz que eu sou cria do altivo e orelha do Dr. Herman, né? Então, lá na instituição, tem dois ambientes. Tem a Casa Lar Baltazar e tem o Casa Lar Dona Meca. No Casa Lar Baltazar são crianças em período de adoção. De neném de 10 dias a criança de 4, 5 anos. Tá? Vai lá, é um problema sério, que eu levo lá o pessoal lá, ele quer roubar a criança, tem que estar no ponto, proíbe entrar de bolsa, porque senão sai uma criança na bolsa, né? Porque é uma maravilha, mas ninguém fala em adotar as crianças que têm graves funções neurológicas, tá? Que não falam, não andam, não interagem a não ser pelo olhar, tem a traqueostomia, tem GTT, porque precisam de cuidados permanentes, mas quando tu olha lá, tu dá de cara com o João, né, Isabel? O João, ele tem 23 anos, mas olha, ele fala com um olhar absurdamente, a tagarela no olho, ele, que você consegue compreender a ânsia que ele quer falar, que ele dá aquela nítida certeza de que ele está feliz com a tua presença. Quem tem filho especial sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando, porque é uma expressão de um amor que ele não espera retorno, ele só quer dar o amor, sabe? E aí fazer distinção, não estamos aqui na possibilidade de analisar comportamento de ninguém, não é a nossa finalidade, porque o Evangelho nos propõe fugirmos do julgamento, não julgai para não ser julgado, na mesma medida que julga teu semelhante, tu serás julgado. Você olha lá, esses jovens lá que têm problema grave, neurológico grave mesmo, eles estão lá na instituição há 8, 10, 15 anos, sem nenhum familiar ir lá. Agora em novembro desencarnou uma jovenzinha, Maria. Maria era um cotoquinho de gente desse tamanho, com uma escoliose é com a coluna inversa. A escoliose dela é extremamente acentuada, mas ela era apaixonada pelo Luan Santana. Por falar de Luan Santana, ela queria dançar dentro da dificuldade dela, um sorriso lindo, encerrou a jornada dela na Terra, de uma forma suave, tranquila, sabe? Tranquila, suave. E o Dr. Herman nos disse, é fim de prova, meu filho, feliz do espírito que chega ao processo final de prova. Porque a criança que nós denominamos como especial, ela tem a especialidade de amar sem pedir que você a ame. Ela só é especial por isso. Não é pela condição física, não. Porque muitas das vezes o nosso olhar é um olhar errado. Errado, porque a doutrina não me autoriza a ter pena de ninguém. Porque quando eu digo que eu tenho pena de alguém, eu estou dizendo que Deus errou. É possível? Não. Eu tenho o direito de me compadecer da dor do meu próximo. E diante do que o Evangelho me propõe, é minha responsabilidade eu me compadecer. Parábola do bom samaritano. Tocado de compaixão, ele foi atender, foi ajudar o irmão que estava caído. Então a compaixão é um ato de carinho, de solidariedade e caridade. Pena não. Se alguém falar assim, tem tanta puta não. Lembra? Lembra de Lídia? Já tem artista, Joana Diante, lembra. Se alguém fala assim, eu tenho uma pena de você danada, cai bem. Então, se alguém tem um hábito dessa expressão, muda, porque ela não se coaduna com a proposta do Evangelho de caridade, porque Kardec pergunta aos benfeitores como é a caridade como Jesus a entende, lá na 886. Benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. São 3 coisas complicadas pra caramba, mas estamos aqui no exercício para aprender a realizar. A condição de filho, que é algo que Deus me faculta, não está escrito em lugar nenhum do Evangelho ou do Velho Testamento que eu só posso ter filho biológico. Não está escrito. Diz a bondade de Deus lá em Levítico, livro de Moisés,
que aquele que abriga um órfão, grande conta está na mão do Senhor. Aquele que abriga um órfão, grande conta está nas mãos do Senhor. Então, quando nós abrigamos um órfão, quem pode afirmar que não é um órfão do ontem, que eu não soube respeitar, que eu não soube conduzir, que eu não soube acolher? No livro de André Luiz, se eu não me engano, é Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso de um irmão que retornou à espiritualidade em grande dificuldade, muita dificuldade pelos atos mais bárbaros que ele cometeu durante a vida física. E ele, depois de passar um longo período nas regiões purgatoriais do umbral, recolhido em nosso lar, ele solicita a oportunidade de uma nova encarnação. E ele pediu para vir, com muita dificuldade financeira, com muita dificuldade de saúde. Ele queria ser abandonado pela família, ele queria passar por graves privações, e o mentor responsável pela condução da reencarnação dele disse: "Pô, filho, você não vai suportar. Na última existência você tinha todas as facilidades de Deus no que Deus, se você tiver com todas essas dificuldades, então não vai suportar. Não, mas eu tenho que resgatar, eu tenho que ressarcir a minha consciência, passando pelas dificuldades na vida física." Aí o mentor falou assim: "Não, você não vai ser um peso muito grande. Eu solicitei as distâncias superiores, você vai reencarnar como médium." Olha que benção, como médium. Ele médium, ele é. Você vai ser um intermediário das forças do plano espiritual para o plano material. E você vai reencarnar já órfão de pai e mãe, que seus pais desencarnarão você muito pequeno, sua avó que vai criar você. E sua avó é participante de um grupo espiritista. Então ela vai te encaminhar dentro do conceito espírita. Ah, então tá bom. Aí ele aceitou de boa e falou: "Com 16 anos a tua mediunidade vai eclodir. Você vai começar a perceber os espíritos ao teu redor e vai ser encaminhado para a educação mediúnica, para você saber como se comportar. E aos 21 anos desabrochará em você a mediunidade de cura, aonde você poderá ajudar um grupo em número de pessoas que, ao invés de você sofrer as consequências dos seus atos, a misericórdia nos favorece a oportunidade do resgate pelo trabalho no bem. E quando você tiver com 26 anos, você tem 6 benfeitores que avalizaram essa sua reencarnação. E quando você tiver 26 anos, eles estarão reencarnados, os 6, e baterão a sua porta, para você abrigá-los, porque eles chegarão na condição de órfão, como você é. Topa? O que a gente respondeu? Um sim, a boca desse tamanho. Reencarnou, o processo desenvolveu naturalmente, a avó dele muito zelosa, muito cuidadoso, levando ele para a evangelização, para a mocidade espírita. Com 16 anos ele começou a perceber o ambiente espiritual da casa, começou com o dirigente da casa, o dirigente aconselhou ele a fazer o estudo do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Com 18 anos ele começou a atividade mediúnica dele com muita proeficiência. Com 20 anos ele iniciou o processo de passe, trabalhando no passe na casa. E aí uma senhora chegou com uma enxaqueca que já durava semanas, e ele foi encaminhado pelo dirigente da casa para o jovem dar um passe nela. Ele deu um passe e a mulher sentiu diminuir a enxaqueca de uma forma muito acentuada, e com o transcorrer do tratamento ela se libertou daquela enxaqueca. E aí, lógico, o dirigente da casa começou a potencializar mais ele para mais tarefas do tratamento de cura na casa, que nem tinha à época. Começou a se desenvolver com as atividades dele. Quando ele chegou aos 25 anos, ele virou para o dirigente da casa, Alceni, e falou: "Sabe o quê? Estou cansado. Todo mundo tira férias nesse mundo, menos eu. Médium é trabalho escravo. Médium não tem direito a nada. Chova, faça sol, tem tarefa para realizar. Quem é que aguenta uma coisa dessa?"
Aí o dirigente falou, meu filho, no estatuto da mediunidade só tem trabalho, tem férias não. Tem férias não. Você quer tirar férias, fica doente. Doente mesmo, que é em cima da cama que tem que dar comida na boca. Aí tira férias legal ali. Se quiser, a condição é essa. Não, mas é um absurdo, que não sei o que, eu vou tirar 30 dias de férias. Eu vou tirar. Mas meu filho, o trabalho da caridade não tem horário específico, né? Aqui a gente sabe que a gente não sobrecarrega ninguém, não tem uma consciência, né, de possibilidade para todo mundo. Por que não teria para você? Eles não já decidiram, vou tirar férias. Não dá o endereço da minha casa. A minha casa eu não quero ninguém batendo palma no meu portão, não. O dirigente tem que acatar, né, o livre-arbítrio de cada um. Passou 15 dias, chegou uma senhora no centro, com uma filha adolescente do lado, e ela falou para o dirigente, olha, disse, olha, que aqui tem um moço que dá um passe, ajudou tanta gente, a minha filha está com ideia suicida, me ajuda aí. Ele falou assim, eu queria ajudar a senhora, mas o irmão, ele está com uma debilidade física muito grande, que dirigente espírita, é hora que sabe ser bem caridoso, né? Não fala que está com preguiça, não. Está com algumas preocupações que não pode vir, né? Como diz o Chico, né? A gente não tem o direito de mentir, mas pode adiar a verdade. Aí o dirigente falou assim, mas eu não posso falar com ele está ausente. Pelo amor de Deus, me dá o endereço dele. O Chico diz que quando alguém te pede pelo amor de Deus, você não tem direito de recusar. Porque se você está aqui é pelo amor de Deus. Aí eu, vou dar o endereço, senhora, por favor, não diz que eu veio não. Ela, tá bom, bateu lá na porta, ele estava sentado na varanda, lendo um jornal, bateu palma, a avó viu, lá do portão, lá da porta, veio até lá, conversou com a moça, fez sinal, voltou, falou assim, tem que ir lá, é uma mãe que está preocupada, a filha está com muita conturbação. É minha filha? Não, o problema é dela, não vou não. Meu filho, não custa nada você deixar ela entrar, né, fazer um atendimento rapidinho. Não vou, estou de férias. Estou de férias. A mulher voltou embora, triste, né? Triste. Daí a 15 dias vem a notícia, a filha dela suicidou. A filha dela suicidou. De tanto dizer que ia se matar, por um namoro que terminou de forma inesperada, ela tomou o caminho doloroso do suicídio. E a avó foi falar com ele. O problema é dela, entendeu? Não fui eu que dei o veneno para ela, o problema é dela. Passou mais um mês, a avó soube que na próxima uma casa, pai e mãe faleceram na mesma hora de madrugada, deixando 6 crianças órfãs. A avó o que fez? Mas eu vou largar 6 crianças assim, ao Deus dará. Não tem nenhum parente perto. Pegou as 6 crianças e levou para casa. Quando ele viu a avó chegar com aquelas 6 crianças, aí ele falou uma frase que o espírita deve evitar ao máximo. Que inferno é esse? Quem é essa gente pobre que você trouxe para cá agora? E a avó chorando, colocou a condição que era. Que eram crianças que não tinha ninguém. Se ela não recolhesse, as crianças iam ficar à míngua na rua. O problema não é meu, não são meus filhos. Para isso eu não quis casar, para não ter compromisso. E a avó falou assim, bom, o problema não é seu, mas a casa é minha. E eles vão ficar aqui. E ele, revoltado, falou para a avó o quê? Então eu vou embora. Não quero mais saber de senhora desse mundo de criança aí não. E ele foi embora, foi para uma cidade mais populosa. Nessa cidade populosa ele se envolveu uma irmã que, como o Chico dizia, vendia as forças sexuais da alma, né? E desse envolvimento ele atraiu para junto dele um espírito que era um grande inimigo do passado. E ele veio, abriu mão de abrigar 6 benfeitores e teve que abrigar um grave inimigo. E ele, envolto naquela condição de turbulência pelas decisões errôneas dele, ele contrai sífilis e
desencarna aos 39 anos de idade. Quando nos rebelamos diante daquilo que nós nos comprometemos no plano espiritual, só nos cabe o choro e a lágrima. Mas eu gosto de repetir sempre uma frase, para encerrar, que está no livro 50 anos depois, ditado por Emmanuel, através da mediunidade de Chico. No final quase do livro, o espírito que chama-se Blandina, à época com 13 para 14 anos, todo mundo aqui conhece Blandina, é meio. Blandina, ela acometida por uma tuberculose muito ativa, ela estava junto com seu pai, Tassiano, que tinha uma aversão absurda ao cristianismo, e ela, muito doente, ela falava com o pai: pai, eu vou pedir a Jesus, quando eu morrer, para que eu continue ajudando o Senhor. E ele falou: esse teu Jesus já me roubou a sua mãe